aleluia, 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 aleluia. Ficai atentos e parados. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Amados irmãos e amadas irmãs presentes aqui na nossa comunidade de Jesus Operário, da Paróquia Santíssima Trindade, como bem aqueles e aquelas, igualmente irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. O tempo litúrgico de 2026 inicia-se hoje. E a liturgia da igreja vai nos guiar numa espiritualidade própria do vento, vai preparar o nosso espírito, o nosso estado emocional, nossa consciência de fé, para celebrarmos o nosso Senhor, seu nascimento. E isso para nós, na nossa fé, significa celebrar a encarnação do Senhor, que trouxe para nós um novo tempo. É um divisor de águas na história da humanidade, porque a vinda do Emanuel instaura no nosso meio o reino de Deus. Sua presença garante a nossa salvação no mistério pascal, a cruz. Mas ao mesmo tempo, irmãos, este tempo do advento significa espera, e engana-se, equivoca-se quem acha que essa espera é uma espera estática, ociosa, inerte. Não, é uma espera de quem está atento por Deus. É uma espera de quem compreende e prepara o coração para esse grande evento que o Pai quis que nós recebêssemos, o Emanuel, Deus conosco. Propósito do Senhor no nosso meio, sua prioridade primeira é nos encaminhar para a salvação. É assim que nós devemos compreender o Cristo, aquele que veio
para instaurar o reino de Deus, para mostrar que este mundo é obra criadora do amor de Deus, mas para nos encaminhar da nossa vida para uma realidade maior, para um encontro vivo com Deus. Encontro esse que nós cremos na fé, e a nossa irmã Zélia está vivenciando, encontro eterno, graças à fé que ela via no seu coração. Tive a oportunidade de visitá-la no hospital, e lá levei o sacramento da unção dos enfermos, para que ela se sentisse assistida por Deus, mas também pela comunidade de fé. O padre representa a comunidade de fé, os irmãos, nesses momentos. Mas vejam, nós não temos, obviamente, a capacidade de nos salvar. Isso é claro, não é? Ninguém é salvo mesmo. A salvação é única, um ato, uma potência de Deus, ato esse conquistado na cruz. Nós já sabemos isso, isso é fé da igreja. Porém, meus amados, cada um de nós aqui pode, infelizmente, abrir mão que conquistou para nós. Sim, a salvação que ele conquistou a preço de cruz pode ser perdida. E como, irmãos? Porque o desejo de Deus é salvar a todos. Porém, não nos conformamos a Cristo se nós não vivemos Ele tal como Ele para nós, numa fidelidade profunda com o Pai. Salvação. Iremos abrir mão da salvação. Porque, meus amados irmãos e irmãs, se nós não temos a capacidade de nos salvar, nós temos, infelizmente, pelo mau uso da nossa liberdade, a capacidade de abrir mão desta salvação. Não basta que Deus, que o Pai tenha enviado o seu Filho Emanuel para nos salvar. Nós precisamos dar ouvidos, acolher aquilo que Ele veio para nos dizer. E conformar a nossa vida a Ele. E é justamente este evangelho que nos mostra o desejo de Deus de salvar a todos, mas a resistência por parte de alguns de acolher a mensagem do Salvador. E isso não pode ocorrer conosco. E para isso, a igreja nos apresenta um caminho esse que Paulo pede que não apenas os cristãos da comunidade de Roma tenham, mas é uma leitura também para nós. Nós sabemos que Roma foi uma grande referência nos tempos antigos, né? Uma potência militar, uma organização administrativa como nenhum outro império até então tinha demonstrado. Um exemplo de sociedade organizada, não é? Baseado, por exemplo, no direito romano. Muitos estados se basearam nesse direito, iuris civilis, né? Direito romano. Até a igreja foi construir o seu direito, tendo como referência o direito do Império Romano. Mas do ponto de vista da ação moral, da prática moral, os romanos nunca tiveram pudor. Nunca foram exemplos para ninguém. Até porque os deuses ou as falsas divindades que eles cultuavam não tinham preceitos e valores morais, de forma alguma. Quando Paulo, um dos fundadores da comunidade de Roma, da comunidade cristã de Roma, passa por lá, ou melhor, termina a sua caminhada em Roma, ele faz questão de deixar uma comunidade organizada. Com isso contou com a ajuda do casal
Áquila e Priscila. E a grande maioria dos cristãos da comunidade de Roma vinham do mundo pagão. Alguns tiveram até essa experiência que Paulo hoje condena nos seus escritos. Participavam de banquetes, lutomerias, não é? Se fartavam, sem nenhuma educação, sem nenhum controle. Banquetes regados a muita bebida. Banquetes também regados a orgia. Porque isso era comum. Mas a comunidade nascente, que conheceu a história do Emanuel e teve a vida transformada por ele, por este Deus que se encarnou ao mundo, não podia dar continuidade a esses vícios, a essas imoralidades que no passado alguns viviam. Não, porque viver para Cristo pressupõe um modelo de vida. Sim. Ora, as palavras do apóstolo são muito atuais para nós, porque nós também, se não estivermos vigilantes como nos pede o tempo do advento, podemos nos perder em caminhos que nos desviam do Senhor. Sim, meus amados irmãos e irmãs, é com o comportamento, com o nosso comportamento, com o nosso modo de vida, que se não estiver orientado pelo Evangelho, nos faz perder a salvação que Cristo conquistou para nós. Não nos enganemos. Há uma visão muito laxista da misericórdia de Deus. Deus é amor, Deus salvará todos. Esse é o desejo dele, mas não é a vontade de muitos. Se nós não tivermos uma vida tal como nos ensina o apóstolo, cuja referência maior é o Senhor, nós estaremos abrindo mão da salvação. Nós não a conquistamos, mas nós podemos perder. O advento não tem esse espírito. É um espírito de alegria por vivermos para Cristo e Ele para nós. O advento não nos encaminha para o medo de abrirmos mão da salvação, de perdermos a salvação, de sermos condenados. Não, pelo contrário, nos leva a uma santidade. Para isso, a igreja, ao longo dessas 4 semanas, nos convida a realizarmos os exercícios espirituais que são próprios desse tempo. A celebração da Santa Missa, a celebração da palavra, a adoração ao Santíssimo, a celebração da penitência que nós tradicionalmente temos nas nossas comunidades no tempo do advento e no tempo da quaresma, ou seja, a confissão geral, não é? A confissão com a absolvição geral. Nós temos também a presença do padre para acolher aqueles e aquelas que querem fazer a sua confissão individual, chamada confissão auricular. A própria oração deste tempo, a oração da igreja, são formas, irmãos, de nós nos fortalecermos, nos mantermos no caminho, mas prepararmos também o nosso coração para o Natal do nosso Senhor, que nós iremos celebrar. Pois bem, ouçamos as palavras do Senhor, acolhamos a palavra do profeta Isaías, cuja vontade de Deus é reunir todos no grande monte Sião, aonde louvaremos o nosso Deus. Pois bem, o monte Sião é a comunidade de fé, é a igreja que se reúne para celebrar, para adorar o nosso Deus, para comemorar o nascimento do Emanuel. Prepare bem o seu coração. Aqueles que se encontram nesta igreja, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, grande será a alegria. E a cada domingo, esses símbolos do Natal que hoje nós abençoamos e inauguramos, a coroa do advento, a vela que vai sendo acesa a cada domingo do advento, vai fazendo brilhar para nós esta luz, luz que ilumina o mundo, luz do nosso Salvador. Deixemos-nos guiar por esta luz, a luz que nos leva a Belém, a luz
que nos levará ao Emanuel. Portanto, viva bem os exercícios espirituais próprios desse tempo, para que você e tua casa, tua família, celebre com alegria o Natal do nosso Salvador, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo!